A gente falou agora há pouco do Trump, professor, e tem um assunto dele relacionado à Colômbia, porque num gesto que marca uma ruptura entre os Estados Unidos e a Colômbia, o governo Trump convocou de volta para Washington o diplomata de Bogotá. É a primeira decisão dessa dimensão entre os dois países, isso em mais de 30 anos, e vem depois de dias de uma revelação de um suposto plano para derrubar o presidente da Colômbia. Washington não deu explicações sobre quais teriam sido os motivos específicos para essa ação, citou apenas declarações infundadas por altos funcionários de Bogotá. No início da semana, o jornal El País revelou gravações. Nessas gravações, o ex-ministro das Relações Exteriores da Colômbia, o Álvaro Levía, falava em derrubar o presidente Gustavo Petro com a ajuda dos Estados Unidos. Há 2 meses, ele esteve em Washington com assessores próximos ao governo Trump para costurar um apoio a esse plano. Bom, Trump interferindo, digamos assim, na Colômbia, chamando de volta agora para os Estados Unidos, né, o seu embaixador. Como é que o senhor vê isso tudo, professor? Pois é, Diego, é curioso porque a Colômbia era justamente, né, quase que um porto seguro, né, para as ações americanas aqui no âmbito sul-americano, né, durante muitas e muitas décadas, né, houve uma afinidade muito profunda entre Washington e Bogotá, né, uma convergência absoluta de interesses, né, o apoio norte-americano político e financeiro para o combate às drogas, né, para a guerra contra as drogas, né, como é o termo usado nos Estados Unidos, né, no âmbito da Colômbia, mas nos últimos tempos, né, com o primeiro governo de esquerda da história da Colômbia, do governo Gustavo Petro, né, a dupla Gustavo Petro e Francia Márquez, é o primeiro governo de esquerda da história colombiana, né, vemos essa relação de confiança mútua abalada, né, se esgarçando, né, sobretudo depois que o Trump assumiu a Casa Branca em janeiro, né, com o Biden o diálogo ainda era um diálogo, né, positivo, né, mas com o Trump, né, piorou bastante. Fato é que a gente vê uma situação política na Colômbia muito delicada, né, o governo Gustavo Petro é um governo, né, que tem tido dificuldades, né, para avançar seus projetos, tem tido dificuldade junto ao parlamento, né, tem tentado governar muitas vezes via decreto, porque não conta com o apoio, né, de partidos importantes no parlamento, né. Temos um cenário de violência política crescente na Colômbia, como vimos, né, há algumas semanas, e agora essa notícia, né, de interferência política de Washington, né, e um eventual possível plano, hipotético plano, né, para derrubar o Gustavo Petro. É claro que o passado norte-americano condena o país, né? Porque o que mais vimos ao longo de décadas e décadas, né, de fato, era uma ingerência externa indevida dos Estados Unidos na política de países latino-americanos, né, e da política de países do mundo afora em geral, né, patrocinando golpes de Estado, patrocinando derrubadas, né, incentivando muitas vezes, né, manifestações da população, né, contra governantes democraticamente eleitos, insuflando levantes populares. Enfim, Estados Unidos, ao longo da história, né, tem dezenas, se não centenas de exemplos, né, que jogam em contra da sua imagem internacional. Então não chega a surpreender uma notícia como essa, mas é lamentável, né, que em pleno século XXI ainda vejamos esse tipo de prática e de ação, se é que de fato havia um plano, né, coordenado a partir de Washington para derrubar o Petro. A convocação do embaixador, do diplomata norte-americano responsável pela embaixada em Bogotá é a primeira medida de repreensão de Washington à Colômbia, né? É um ato diplomático relativamente comum, né, que acontece quando há um esfriamento entre dois países, na relação de dois países, quando há uma perda na relação de confiança. Então, meu país convoca o seu embaixador, que estava na capital, né, do outro ator, né, para voltar ao país de origem. Isso marca um esfriamento de relações, né? O Brasil fez isso, por exemplo, né, recentemente com Israel, né? O Brasil não tem atualmente embaixador em Israel, em Tel Aviv, temos apenas encarregado de negócios. Então, é uma maneira de esfriar as relações, né, a partir do momento em que há algum tipo de turbulência, de desencontro político, né? Então, né, é chato ver, né, esse desencontro, né, porque a Colômbia é um país muito importante na região, né, temos que lembrar sempre que é o segundo país mais populoso da América do Sul, só perde para o Brasil, é o terceiro mais populoso da América Latina, depois de Brasil e México, né? Então, um player muito importante, né? É um país bioceânico, uma dimensão populacional muito expressiva, uma economia também muito importante, um país muito envolvido em questões ligadas, né, ao crime organizado transnacional, não só o narcotráfico, mas exploração ilegal de minérios, ouro, por exemplo. Então, seria importante haver um diálogo entre Bogotá e Washington em bases mais construtivas, mas pelo visto, né, pelo menos até as eleições do ano que vem, né, quando tomará posse um outro presidente, né, o diálogo do Trump com o Petro, né, parece que não vai voltar mais a fluir naturalmente, não.